Olá, aqui Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo o livro Cultura da Honra, de Dennis Silk, da editora Chara. Hoje nós estamos no áudio 16. Como indiquei no primeiro capítulo, criar um lugar seguro é a condição essencial para uma cultura de avivamento. O fato de que os milagres, os sinais e as maravilhas não apenas aconteceram em nosso meio, mas têm continuado a acontecer por anos, aponta para o fato de que algo foi estabelecido, um odre de pessoas e relacionamentos saudáveis que se manifestam e carregam o shalom do céu. E como expliquei no segundo capítulo, há uma ordem para a liderança, uma estrutura que sustenta o fluir da realidade celestial da graça na vida das pessoas e promove os valores e as verdades essenciais de uma liderança apostólica. É muito importante que o nosso líder esteja declarando regularmente a bondade de Deus sobre nós. Se os líderes acreditam que Deus é bom e que está de bom humor, então o povo seguirá e aprenderá que isso é verdade para ele. Quando os líderes entendem que a sua prioridade máxima é tornar a casa de Deus um lugar seguro, então à medida que as pessoas encontram o lugar seguro da aliança de Deus em suas vidas e o seu potencial, a unção e a criatividade delas começam a se manifestar na superfície e haverá espaço para manifestar as coisas na igreja. Se os líderes puderem criar um ambiente onde as pessoas possam se sentir amadas, seguras e livres para serem elas mesmas, então começaremos a mudar o mundo com o reino dos céus. Então estaremos no nosso melhor momento. Então confrontaremos os principados e potestades que têm governado o planeta. Honra e conflito. A honra é um dos valores essenciais mais vitais para criar um lugar seguro onde as pessoas possam ser livres. A honra protege o valor que as pessoas dão àqueles que são diferentes delas. Esse valor é essencial, é central em uma cultura apostólica, porque como vimos no capítulo 2, o padrão dos 5 ministérios é construído quando entendemos, valorizamos e abrimos espaço para as diferentes graças que repousam sobre diferentes pessoas e fluem por intermédio delas. As pessoas livres não podem viver juntas sem a honra. Em contrapartida, a honra só pode ser usada com êxito entre pessoas poderosas que têm um verdadeiro senso de responsabilidade pessoal em preservar a liberdade ao redor delas. Precisamos ser capazes de ser nós mesmos nesta vida e nessa comunidade juntos. Como você provavelmente deve estar ciente, altos níveis de liberdade podem gerar conflito, geralmente porque nos relacionamos com pessoas que estão vivendo de uma maneira que incomoda as nossas amígdalas. Sem o valor essencial da honra, descobrimos que o nosso desconforto perto daqueles que optam por viver de uma forma que nós não faríamos nos leva a impedir a liberdade deles. É típico, por exemplo, que quando um adolescente começa a explorar sua liberdade, os seus pais fiquem com medo. O medo se origina do fato que o filho está escolhendo opções que os pais jamais escolheriam ou não escolheriam novamente para si mesmos. A guerra é sobre o quanto o filho pode ser diferente a ponto de se diferenciar de seus pais e quanto os pais podem manter o filho parecido com eles. Quanto mais o filho se afasta da maneira como os pais vivem, mais provável será que os pais entrem em cena e retirem as escolhas do filho. O resultado é conflito, mas quando o adolescente e os pais praticam a honra, que promove amor e confiança, o medo não tem permissão para governar a decisão deles e a liberdade pode ser preservada. Obviamente que falo sobre diferentes maneiras de viver. Não estou dizendo que a imoralidade ou a transgressão do nosso relacionamento com Deus são opções viáveis para qualquer um de nós. Mas muitos cristãos discordam sobre como viver. Quando as pessoas começam a andar em liberdade, elas dirão e farão coisas que demonstram a todos ao redor que a conformidade não é uma prioridade. Isso bate de frente com muito na nossa experiência de cultura cristã. Mais uma vez, não estou defendendo a tese de que as pessoas sejam rudes, sem consideração ou teimosas, mas estou procurando apontar para o fato de que as pessoas livres não estão terrivelmente interessadas em usar uma máscara diante de ninguém. Desde a maneira como nos vestimos, até o estilo de música que ouvimos, se bebemos álcool ou não, se falamos português ou evangeliquez, até o fato de se os dons do Espírito estão em operação hoje ou não, a realidade é que a liberdade trata e trará as nossas diferenças à tona e gerará atrito dentro de uma comunidade. Quando as pessoas que nos cercam não estão mais protegendo os nossos paradigmas, as nossas amígdalas são ativadas. É assim que muitas vezes acabamos mostrando aos outros nosso pior lado.
Como você pode perceber, a cultura da honra tanto promove um lugar seguro, quanto ao mesmo tempo cria um ambiente de grande conflito. A questão é se aprendermos a usar a honra para enfrentar o conflito quando ele surgir. O conflito não é necessariamente ruim. Na verdade, quando o conflito passa, a vida muito provavelmente se vai com ele. Às vezes, esperamos que a paz signifique a ausência de conflito, mas a verdadeira paz é sempre resultado da vitória, e não consigo pensar em uma vitória que não tenha começado primeiramente com uma luta. Capítulo 7. Confrontando segundo o modelo do reino. É mais difícil fazer as pazes com um amigo ofendido do que capturar uma cidade fortificada. As discussões separam os amigos como um portão trancado com barras de ferro. Provérbios 18 e 19. Não haverá cultura da honra sem o uso ativo do confronto eficaz. A habilidade de combinar esses dois elementos relacionais, a honra e o confronto, é a chave para manter-se em um ambiente de graça. Por favor, concentre-se neste capítulo. Ele lhe ajudará imensamente a gerar o que acredito que seja sua esperança. Paulo escreveu aos Gálatas extensamente sobre o fato de que somos um povo que foi chamado para andar em liberdade e amor por intermédio do governo interno do Espírito de Deus. Mais uma vez, essa ideia não é nova. Apenas parece que nós, assim como os Gálatas, temos dificuldade de entendê-la. Abordamos uma parte do que Paulo escreveu ao falar que porque não podemos ser punidos, e essa convicção é fundamental para praticarmos o confronto segundo o modelo do reino. Para o nosso propósito aqui, vamos rever a descrição que Paulo fez de nós como herdeiros maduros. Digo, pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Não somos mais escravos, mas filhos. A nossa condição de vida passou da necessidade de um guardião e mordomo, controles externos, para a de filhos poderosos e livres do Deus vivo. É muito mais exigido para atuar na liberdade de ser uma pessoa poderosa e rica do que nas limitações de um escravo. Você se lembra do filme Matrix? Em seu primeiro encontro com Morfeu, Neo ouve: você é um escravo, Neo, como todos os outros. Você nasceu escravo, nasceu dentro de uma prisão que você não pode cheirar, provar ou tocar. Uma prisão para sua mente. Então ele oferece a Neo a liberdade dessa prisão, a pílula vermelha. Mas quando Neo desperta no mundo real e se encontra em uma mesa de cirurgia, com todo tipo de coisa saindo dele, Morfeu explica que eles estão reconstruindo seus músculos, pois ele nunca usou antes. Essa é uma mensagem dramática, uma imagem dramática, porém bastante clara, do que acontece conosco, que nascemos em cativeiro sob os elementos do mundo para entrarmos na vida da liberdade. Como escravos, seguimos o caminho da menor resistência, onde não era exigido que assumíssemos a plena responsabilidade pelo nosso pensamento e comportamento. Nunca desenvolvemos os músculos morais para lidar com opções ilimitadas, mas no mundo real do reino, espera-se que os filhos e filhas de Deus não apenas sejam livres, mas também entendam que, porque são livres, e que eles exerçam essa liberdade visando o propósito dela, o amor. Como Paulo continua dizendo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O nosso sucesso em usar a liberdade para amar se resume em andar no Espírito. Por esse motivo, se como líderes quisermos edificar um povo que pode lidar com a liberdade, então nossos métodos de liderança precisam amadurecer para tratar com o espírito do homem e não simplesmente com o seu comportamento. Paulo continua dizendo, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ele está dando instrução para o que fazer quando algum de nós, por acaso, passar por alguém que caiu em um buraco. No capítulo anterior, Paulo descreveu aqueles que são guiados pelo Espírito e expressam seu caráter fruto em suas vidas. Aquele se dirige a vós que sois espirituais, aqueles que sabem e demonstram o amor e o caráter de Deus.
e declara que devemos lidar com essas situações com um espírito de brandura, que é um dos frutos do Espírito. Também devemos ser muito cuidadosos com o preço de julgamento e o preço de julgarmos as outras pessoas. Como Jesus ensinou, o mesmo julgamento que emitimos sobre o pecado de outra pessoa será medido e usado em nós. Julgar os outros pinta um enorme alvo em nossos rostos e dá ao inimigo a oportunidade de se voltar contra nós. O espírito de brandura é uma expressão importante. Ela descreve especificamente a atitude de coração da pessoa que realiza o confronto. A brandura é o termo perfeito para descrever a atitude que devemos ter para com aqueles que cometeram erros ou falharam de alguma forma. Brandura não significa ser bom, nem quer dizer ser educado. O coração brando é a convicção de que eu não preciso controlar você. Imagine se você aproximar de um veado querendo domesticá-lo. E se esse veado, por um instante, pensar que você pretende capturá-lo, então tudo está perdido. Aqueles de nós que conhecemos o coração de Deus, devemos ter a convicção em nosso interior, a cada confronto, de que não tentaremos controlar a pessoa que está com problemas. Essa é a primeira e mais importante habilidade a ser desenvolvida e também a mais difícil. O domínio da brandura começa em nosso sistema de crenças. Será que acreditamos que podemos controlar os outros? Vamos rever a maneira simples de testar isso. O que acontece com você quando outra pessoa não permite que você a controle? Você fica irado? Você interpreta isso como desonra? Você encontra uma maneira de se justificar punindo-a? Um sim a qualquer dessas perguntas expõe o fato de que você ainda acredita na mentira de que pode e deve controlar as pessoas. O confronto segundo o modelo do reino requer que você se arrependa disso e comece a permitir que os outros controlem a si mesmos. Eu tinha uma expectativa secreta de que o avivamento eliminaria todos os problemas do meu ambiente, e com o tempo essa expectativa acabou se revelando. Um dia senti uma onda de incredulidade vir sobre mim, porque os problemas das pessoas estavam me cercando: adultério, abuso infantil, vícios, mentiras e outras coisas mais. Pensei comigo mesmo: se Deus está realmente aqui, o seu reino está vindo, então por que tantas pessoas ainda estão com as vidas tão arrasadas? Essa pergunta fez com que eu pensasse sobre o reino de Deus, como eu nunca pensara. O céu é um lugar onde Deus controla todas as escolhas? E quanto ao jardim? Aquele lugar certamente tinha opções. Então eu percebi que também há escolhas negativas no céu. Tem de haver escolhas negativas no céu porque ele é um lugar livre. Lúcifer entrou em uma escolha ruim. Desde então ouvi Bill Johnson dizer muitas vezes: a graça em uma cultura dá ao pecado que habita no coração das pessoas a oportunidade de se manifestar. Quando vivemos em um lugar de amor e aceitação e estamos aplicando o amor incondicional de Deus à vida das pessoas em todo o tempo, o pecado que está dormente em suas vidas ou contra o qual elas têm lutado ou escondido sairá à luz e acabará no chão. Creio que podemos aprender uma lição sobre a cultura da graça, observando a evolução da criação de porcos. Os porcos são famosos pela sujeira e pelo cheiro. Durante séculos, as fazendas de porcos eram os ambientes mais desagradáveis que se pode imaginar, pelo fato de que os porcos não têm uma maneira natural de esfriarem seus corpos. Os fazendeiros providenciavam um buraco de lama para os porcos, a fim de impedi-los de superaquecerem. Esses buracos de lama onde os porcos chafurdavam durante boa parte do dia, finalmente ficavam cheios de urina e fezes. Por quê? Bem, parece que os porcos não encontravam um banheiro. Se você já esteve perto de uma pocilga, conhece o odor forte que permeia toda a área e que se espalha até tão longe. Quando o vento pode levá-lo, imundície, doenças, bactérias e infecções são coisas que se encontram aos montes nesses lugares. Mas nos últimos tempos, alguém decidiu separar os porcos dessa sujeira. Em lugar de aceitar que a sujeira faça parte da criação de porcos, hoje os fazendeiros constroem instalações projetadas para proteger os porcos de tudo que é desagradável. Em vez de usar a lama para esfriar os corpos, eles usam água. O chão e as áreas onde os porcos vivem têm drenos e sistemas de enxágue que levam embora os dejetos. Os porcos agora podem viver em ambientes limpos e ser tão higiênicos quanto os animais domésticos. Isso era inimaginável há muito pouco tempo e ainda não se tornou universal. Muitos criadores de porcos ainda usam os antigos métodos porque os novos sistemas são muito caros. O Pai pagou o mais alto preço para colocar à nossa disposição um novo sistema para tratar com as nossas sujeiras. Se a humanidade pode encontrar uma maneira de criar porcos limpos e está disposta a pagar o preço, então certamente o custo do sangue de Jesus
pode realizar o desejo do nosso coração e do coração do Pai para nós. Jesus declarou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estamos limpos. Portanto, seria melhor que tivéssemos um mecanismo em nossa cultura cristã que lide eficazmente com o pecado quando ele aparece bem na nossa frente. Seja qual for o motivo, passamos a esperar que a igreja seja um lugar onde não vai haver nenhum pecado. Isso simplesmente não é verdade. Se não soubermos como lidar com o pecado, então não saberemos como lidar com as pessoas. Criamos inevitavelmente uma cultura da lei, a fim de impedir as pessoas de pecar. A mensagem dessa cultura é: contém o seu pecado dentro de você, não o mostre a mim e eu não sei lidar com ele.